12:11. Então vamos começar com o Coxa. Alexandre Senechal, expectativa aí de mudanças na escalação, né? Depois do resultado desastroso contra o Bahia, e a principal mudança que o torcedor espera que aconteça é justamente no gol, né? Boa tarde, Ale. Boa tarde, Linhares Júnior. Boa tarde, meus colegas presentes aqui no nosso Bate-Pronto. E um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. A principal mudança será no gol, Linhares, porque Gabriel tá 100% recuperado de vez da lesão na panturrilha direita. Havia dúvida se ele tava 100% ou não, ou iria pro sacrifício no jogo diante do Vasco amanhã à noite, mas o Gabriel tá 100% recuperado e vai ser o titular no gol. Não tinha como ser muito diferente, né, Linha? Porque, como a gente falou no começo do programa, o Dalk destacou, o Luan Poli falhou 7 vezes no jogo contra o Bahia, tomou 4 gols, poderia ter tomado até mais, e o Coritiba perdeu um jogo que era fundamental na briga para fugir do rebaixamento. O Coritiba agora tá a 11 pontos do Bahia e do Goiás, né? Os dois times que são os dois primeiros fora da zona de rebaixamento. O Santos ganhou a sua partida, colou nos dois, foi a 24, abriu 10 do Coxa. A situação tá cada vez mais complicada, mas o Gabriel agora volta ao gol e vamos ver se vai voltar a ter um goleiro de confiança o Coritiba, né? Porque o Gabriel falhou contra o Fortaleza na derrota por 3-1 fora de casa, gol de falta do Marinho. O Luan Poli falhou, como eu acabei de dizer, nos 4 gols do Bahia na derrota por 4-2 em casa. E agora o Coritiba terá o Gabriel no gol, terá os gringos, Linhares, como titulares confirmados. O Samaris tinha uma questão física no primeiro jogo, só poderia jogar até 45 minutos, mas foi substituído no primeiro tempo por conta do placar, né? O Thiago Kozlowski até falou sobre isso na coletiva de imprensa. E o Slimani, normal, mantido, jogou os 90 minutos no jogo contra o Bahia e vai começar de novo como titular nessa partida diante do Vasco. As dúvidas ainda são sobre o substituto do Bruno Gomes. E aí entra Marcelino naturalmente com o Caio na frente, uma questão que o Thiago Kozlowski até treinou, mas menos, com o Caio César no time titular, ou reforça o meio campo com a entrada de ou Fran Sérgio ou o Andrei, e aí o Marcelino recupera a vaga na frente. São as principais dúvidas do Thiago Kozlowski para a partida de amanhã. Como a gente já adiantou essa semana no Bate-Pronto, o Coritiba, a linha defensiva já está definida, o Gabriel volta ao gol e os 4 jogadores da defesa são os mesmos da derrota para o Bahia. O Rainer segue como lateral direito titular, Kusevich, Thiago Dombrowski e o Jamerson na esquerda. Samaris e Seba Gomes também garantidos. Aí fica a dúvida se entra Fran Sérgio ou o Andrei para jogar no meio campo, com o Marcelino ou Caio César, Robson e Slimani. Claro, podendo ter o Marcelino como meio e o Caio aberto, mas aí, como eu disse, uma questão que o Thiago Kozlowski treinou, mais menos. A tendência é que o Coritiba tenha um meio campo mais fortalecido, com um jogador de mais pegada, sendo ou o Fran Sérgio ou o Andrei jogando na meia cancha. É a melhor situação, é a melhor solução para pegar esse Vasco que tá muito embalado no Brasileirão e tá querendo começar a sair das últimas posições da tabela? Eu penso que o Coritiba tem que jogar cautelosamente lá em São Januário, mas com ambição de ganhar o jogo, né? Porque também não adianta ir lá empatar, não vai mudar muita coisa. Depois na de vida do Bahia, né? Não vai mudar muita coisa na vida do Coritiba, né? Empatar nesse momento é deixar de ganhar 2 pontos, né? E aquele negócio, né? Tá aumentando a distância para os times de saída da zona de rebaixamento, mas tá aumentando a distância para América Mineiro, tá aumentando a distância pro Vasco. E aí ainda pra sorte, ontem, né? Pra sorte, o América Mineiro não venceu ontem, né? O Coxa Branca ontem, quando foi dormir, devia ter rezado um Pai Nosso agradecendo o goleiro Cleiton, Teve muito torcedor que devia estar rezando na hora do pênalti pro América. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Não vamos nos adiantar na pauta, né, TT? Eu vou falar bem a verdade, devia estar rezando pro time melhorar, isso sim. Né? Ser bem sincero, acho que agora não adianta mais ficar torcendo contra os outros, cara. Não resolve. Faz a sua parte, cara. Não adianta nada torcer contra os outros a partir do momento que você não faz a sua parte. Exato. Né? Então, assim, vai ter a insistência do esquema, né? Com os 3 volantes ali, né? Com 2 médios, claro, e o primeiro volante no caso, mas, assim, até agora, o melhor jogo que o Coritiba fez aí nesses últimos tempos, nessa temporada, eu posso dizer, foi justamente contra o Fluminense, jogando dessa maneira, né? Só que precisava dar uma oxigenada, precisava dar uma mudada,
E sem o Bruno Gomes, se torna o time um pouquinho mais frágil, na minha opinião. Eu sei que tem muito torcedor que tem criticado o Bruno Gomes, que acha que ele não tá bem, mas, pô, eu acho ele um cara que faz muita diferença no time. Um dos caras mais regulares do Coxa no ano, né? Porque assim, ele não é ele não é o cara que aparece. Ele é muito carregador de piano. Ele não é tanto o cara que faz gol, que dá assistência, mas ele é o cara que desarma, ele é o cara que tá ajudando sempre na defesa, ele é o cara que ajuda a construir, né? Constrói muito. Como ele participou pra construir do gol contra o Bahia. O mais regulado do meio campo, né? Sem dúvida nenhuma. Há muito tempo, inclusive. E ele é tratado assim dentro do elenco, inclusive. Pelos jogadores, não só pela comissão técnica, mas pelos próprios jogadores, sabem que o Bruno Gomes é o jogador que vive a maior regularidade no time. E vai fazer falta. E assim, o que a gente fala muito do Robson, né? O Bruno Gomes e o Robson tem muita semelhança, sim, só que a diferença é que o Bruno Gomes, tecnicamente, é muito mais jogador, né? Sim. Então, mas de entrega, de dedicação, de correr, de suar a camisa, são acho que os dois caras que mais entregam no time do Curitiba, né? E se tivesse 11 Robsons e Bruno Gomes, o Coxa não estaria nessa situação, na minha opinião. Eu colocaria mais um, mas você vai discordar de mim, Linhares. O Jamerson. Não, eu acho o Jamerson um bom jogador. O Vitor Luiz de titular do Curitiba. Mas eu acho assim, eu queria o Vitor Luiz para dar uma mudança, entende? Não, acho que o Jamerson também não, ele tá jogando bem, regularmente e tal, mas eu acho que ele tá abaixo do que se esperava dele, daquilo que a expectativa que criou-se em torno do Jamerson como contratação, né? Ele veio com uma contratação de peso, né? 4,5 milhões, né? O Coxa pagou no Jamerson mais ou menos isso, não foi? Acho que até eu mais, não lembro do valor, Linha, deixa eu puxar aqui. Foi um valor alto, né? Eu vejo assim, que não que o Jamerson seja uma peça que esteja comprometendo e tal, mas eu acho que o Vitor Luiz poderia, de repente, ser testado, experimentado para ver o que acontece, né? Se melhora ou não melhora e tal. Eu acho que eu não trocaria, falei isso ontem, inclusive. 4 milhões de reais pelo acordo. E ainda cedeu o Regis, né? Lembrando. Isso. Só que assim, o Jamerson é difícil, porque o time do Curitiba tá muito mal, no geral, então. Né? Então assim, você... Não tô dizendo nem julgar, né? Que... A questão de se ele tá bem ou não tá bem. Ele não foi bem contra o Bahia, mas ninguém foi, né? Ninguém foi bem contra o Bahia. O único que, pra mim, salvou foi o Slimani contra o Bahia. Né? Também acho. Correu, dedicação, ganhou todas as bolas aéreas, né? Conseguiu finalizar, mesmo não tendo feito o gol, e ainda deu uma assistência, né? O Jamerson, fez várias patetadas junto com o Luan Poli, né? Duas falha no primeiro gol, né? Falha no primeiro gol. Ele tromba com o Luan Poli, né? Ele falha salvou também, um também, salvou o que deveria ter sido o primeiro gol, e aí depois falha no primeiro gol que ele tromba com o Luan. Só que assim, o que não tira a falha do Luan, podia ter saído de soco, enfim, né? Veja, não é nem uma questão técnica, essa gol. Troca que eu falo do... O primeiro é o que o Luan divide com o cara do Bahia, que ele eu tô pensando no segundo gol, é isso mesmo, tem razão. Sai e ele bate cabeça com o Jamerson. Isso, é esse mesmo. Mas assim, eu não falo na troca do Jamerson pelo Vitor Luiz, não é nem a questão de um tá mal e tem que entrar o outro. Eu falo assim, como uma opção de mudança, porque eu acho que o Curitiba precisa de uma mudança, de uma arejada no time, assim, porque o time que tá jogando constantemente aí não tá resolvendo nada. Então, de repente, você põe uma peça nova, o cara, sei lá, de repente o Vitor Luiz entra com uma motivação, sabe? Tá lá no banco, na cerca, tal, o cara fala, vou agarrar essa oportunidade e vou me firmar aqui como titular. Então, assim, acho que nesse momento em que o time tá em crise, às vezes tem jogador que tá lá sentado, esperando uma chance, e esse cara pode entrar numa outra vibe no time, assim, entende? E produzir alguma coisa diferente daquilo que, por exemplo, ele produzia lá atrás, quando perdeu a posição. Eu acho que o Thiago tem que fazer também, mexer nesse aspecto, no aspecto emocional, motivacional do time. Eu entende? concordo com você, Linha, mas o meu entendimento é que se não tem resposta no treinamento pra ganhar a posição, não vai ganhar no jogo. Não faz sentido. A gente não tá vendo o treino também,
né? A gente não então, sabe. Exatamente, esse é o ponto. Porque às vezes tem cara que tem lugar cativo no time, assim, o técnico não mexe, né? Por exemplo, eu não vejo, por exemplo, onde o Caio César ganhou a posição do Marcelino Moreno no treino. Eu também não. Entende? Então, assim, precisa ver os critérios também do treinador, né? E só uma situação que uma coisa que tem me incomodado no Jamerson é que aquele Jamerson com força ofensiva que tinha no Guarani, ele não apareceu no Coritiba ainda. Até agora. Eu esperava cruzamentos errados. Eu esperava que o Jamerson já tivesse feito pelo menos uns 3 gols aí na temporada. Eu não trocaria. Porém, a contribuição defensiva dele tem sido alta e eu acho que, pelo menos na minha opinião, acaba dando elas por elas. Não, eu concordo, ele tem ido muito bem defensivamente, na minha opinião. Só que assim, eu vejo. Eu fiquei na expectativa do Jamerson que eu vi na Série B do ano passado. Sim. O Jamerson que fazia gol, o Jamerson que deu 7 assistências. Então, e até agora, claro que a fragilidade também no sistema ofensivo do Coritiba, né? Só que ele não tá falando de um outro nível de competição também, né? De Série B pra Série A, Série A, exatamente. Então, às vezes o cara na Eu acho que a minha troca de oxigenada aí nesse time seria o Kusevich. Galera Coxa, desculpa, Galera Coxa participando por aqui, com a gente João Vitor Alves. Prefiro que joguem com 11 na linha e deixa sem goleiro. Rodrigo Gomide discorda do Dalk aqui, falando que o Wilson deu resposta sim. Em 2016 na Sula, ele defendeu um pênalti, fez o gol da classificação contra o Belgrano, fora os vários gols salvadores que ele fez. Aliás, deixa eu responder rapidamente, Rodrigo Gomide até tinha respondido ele no chat, mas Rodrigo, se você não apagou da sua memória, em 2017 o Wilson falhou nos 3 últimos jogos da campanha de rebaixamento do Coritiba, que infelizmente Coxa ficou uma rodada na zona de rebaixamento, que foi a 38ª, onde o Wilson falha contra a Chape, depois o Kleber Gladiador abriu o placar. E ele até respondeu aqui que pros únicos tem que ter sangue de barata e chacota são os torcedores, imprensa, dirigentes, jogadores são intocáveis. Você não tá ouvindo tanto o programa, na minha opinião, porque eu tenho criticado bastante dirigente por aqui, critico jogadores, então assim, eu só não concordo com o cara fora do ambiente do trabalho ter que ficar sendo alvo de xingamento, né? Então se coloca no lugar do cara uma vez ou outra. Imagina alguém, você passeando com a sua família no shopping, um cara gritando pra você, te xingando, falando que teu relatório tá horroroso. Como é que você vai falar? O que você vai fazer? Assim, e aí? Assim, por exemplo, o Marcos Braz aí, a gente vai falar disso daqui a pouco, estamos falando do Coritiba aqui, né? Mas, por exemplo, você imagina esse cara vai no restaurante jantar com a família, almoçar com a família no domingo, no dia que ele tá de folga, vão encher o saco dele lá na mesa, entende? Então, eu acho que assim, as pessoas não têm esse direito. O torcedor, o cara é torcedor, ele não tem esse direito, entende? Ele não tem que ficar lá gritando pro cara, dando escândalo dentro de uma, sabe, constrangendo. É constrangedor pro cara que tá ali na posição do Marcos Braz. Claro que é. Concordo. Independente de ser quem seja, entende? Mas é constrangedor. Você tá lá com a sua filha, né, num lugar e fica alguém lá buzinando, xingando, rapá, pô, que é isso? O Antônio Bedetti, não tem goleiro que salve o nosso Coxa, o que está errado é a cúpula do futebol, só fizeram M. O Fábio M, dizendo que continua esperando 2 zagueiros. É outra coisa, né? Dois zagueiros, é o mesmo M, né? 2 zagueiros, 2 volantes e Marcelino Moreno no meio com 3 atacantes. Galera participando por aqui também. Daqui a pouquinho a gente lê mais mensagens da galera Coxa Branca por aqui.